que eles dois estão cheios da maconha. Que o bracinho é torto. Aborta também? Chega de ser gay, isso é uma ordem. Mais uma dose, é claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que a gente é assim? Bem-vindo ao podcast mais comunista da podosfera. Eu sou o Jean Correia, aprendendo sempre com quem sabe um pouco mais. E do meu lado de extrema esquerda, ele que aprendeu a se desorganizar para se organizar, Cramunhão. Fala, Jean. Fala, galerinha. É um prazer mais ouvir isso aqui com vocês. E a gente, como o Jean falou, a gente tá aqui para aprender muito com um cara aí que tem uma jornada longa, né, cara? Tem muita experiência aí para compartilhar com a gente. É isso aí. E hoje o nosso papo vai ser com Serge Smig, jornalista há mais de 30 anos, quase filósofo. No penúltimo semestre ele parou o curso, já escreveu 6 livros, né? E 3 dos quais publicados fisicamente. Vários contos, crônicas e ensaios virtuais. Também é palestrante corporativo, apologista contra palestras motivacionais. E vamos falar com esse homem e aprender um pouquinho mais com ele agora. Pode se apresentar? Olá, pessoal. Boa noite. Satisfação enorme estar sendo entrevistado por duas cabeças tão díspares da minha, né? Tão diferentes da minha, vamos dizer assim. E o nosso amigo Cramunhão aí já me apresentou como um idoso, né? Disse que eu tenho experiência, longa jornada, isso é apropriado para entrevistado velho, né? E na verdade, estou quase lá. Estou com 63 anos de idade, mais de 40 dos quais passados junto à área de texto, de comunicação, especialmente comunicação social, enfim. E nos últimos anos, eu sou gestor de um curso de comunicação de gramática, né? De redação e expressividade na internet. Opa, então agora eu gostaria que o Cramunhão fizesse a primeira pergunta para te dar o seu ar de conhecimento para nós. Ou seja, a gente fica com essa brincadeira aí porque quando a gente é mais novo, a gente sempre gosta de conhecer, aprender e entender como pensa uma cabeça que já viveu um pouquinho mais que a gente, né? Toda essa bagagem de vida, né? Toda essa experiência, e é bom pra gente aprender. Eu acho que eu já fiz uma das coisas aqui que eu mais gosto de fazer, que é criar polêmica. Foi só uma brincadeira. Sem problema, não. Pode ser. Sem... Aliás, o Jean, você tem mais ou menos quantos? Uns 40 anos mesmo? Ah, eu tô quase lá, cara, mas bem mais novo. Eu tô com 34. 34, né? A gente tem a mesma idade, 34. 34 também? A gente tá na metade da jornada. Eu tô com 63, então vocês têm razão. Eu tenho uma jornada um pouquinho mais longa que a de vocês. Mas isso é perfeito. E aí vai o meu primeiro questionamento. A gente vê o senhor falando muito sobre a questão de religiosidade, essa questão do motivacional, de coaches e tal, mas a gente também sabe que o senhor é anarquista. E eu queria que o senhor explanasse um pouco mais sobre essa questão do anarquismo. Qual é a vertente que o senhor segue? Qual é a vertente que né, você se encaixa, você se vê dentro do anarquismo? Deixa eu fazer uma outra brincadeira antes. Na edição, vocês vão tirar esse senhor aí ou vai permanecer? Eu vou chamar de você. Eu agradeço pelo respeito, mas não há necessidade, não. Bem, eu sou anarquista já há um bom tempo. Eu diria que uns 30 anos, talvez, desde que eu comecei a perceber. É que, assim, o escritor, a cabeça dele funciona de uma maneira meio diferente em relação à realidade que o cerca. Ao mesmo tempo que ele percebe a realidade, ele procura fantasiar para criar suas histórias, criar suas personagens, desenhar as cenas nas suas cabeças dos romances que escreve e assim por diante. Esse aparente conflito entre a realidade e a fantasia da cabeça do escritor
acaba criando não é alinhamento, nem é apatia, mas é uma certa desobrigação de tratar da realidade que o cerca, né? Tanto é que não são todos os escritores que acabam se envolvendo em política, acabam anunciando suas ideologias, enfim. Uhum. No meu caso foi mais ou menos isso que aconteceu. A partir dos meus 30 anos, eu comecei a perceber certas disparidades entre o capitalismo, né, que a gente vive, o próprio socialismo em si e o comunismo. E eu não conseguia identificar, porque assim, a minha preocupação pessoal é com relações sociais. Eu diria até que a minha ideologia pessoal é essa, melhoria das relações sociais. Uhum. Eu assimilei isso dos meus velhos, que eu sempre os chamo assim, meus velhos e analfabetos pais. A minha mãe e o meu pai, eles tinham, obviamente, pouco estudo, enfim, mas uma das coisas que eles mais prezavam era a relação com seus vizinhos. De alguma maneira, de alguma forma, a vida deles os incentivou a se relacionar bem com seus vizinhos, independentemente da cabeça de seus vizinhos, né? Pretos, brancos, testemunha de Jeová, católicos, para eles isso nunca importou. E isso acabou criando em mim uma espécie de admiração pela maneira como eles se relacionavam com a sociedade em que viveram, né? E isso desde criança, desde a minha adolescência, foi sendo incutido em mim. E isso obviamente não me transforma em nenhum herói social, nem eu pretendo ter o meu nome na lápide, né, em destaque como um grande incentivador das relações sociais, nada disso. Eu apenas quero fazer o meu papel de cidadão, para a melhoria das relações sociais. Nesse sentido, eu não consigo ver o capitalismo como um regime ou um processo capaz de tornar a vida das pessoas, as circunstâncias da vida das pessoas de uma forma igualitária. Uhum. Nem mesmo o comunismo, que se diz, né, que, enfim, porque de qualquer maneira o próprio comunismo em si vai precisar de alguém lá em cima aparentemente protegendo e automaticamente se protegendo, ou seja, já cria também a sua própria disparidade. Nesse sentido, nesse cenário todo que foi se construindo na minha cabeça, eu tendo ao anarquismo. E depois que eu li o livro A Revolução dos Bichos e depois A Fazenda Modelo do Chico Buarque, eu percebi, eu assimilei o anarquismo como a melhor forma das relações sociais. Uhum. Com seus defeitos, claro, como o capitalismo também tem, mas são defeitos que, na minha visão, seriam temporários. Eu diria para vocês que o comunismo já tem 2 séculos e, enfim, a esmagadora maioria dos problemas suplanta a esmagadora minoria de benefícios. O capitalismo, igualmente, né? 5% da população bilionária detém quase 40% de toda a riqueza do mundo, ou seja, é uma disparidade incrível. E o anarquismo, se tivesse isso 1, 2, 3 décadas para se implantar, eu acho, né, segundo a minha previsão, eu acho que ele seria o melhor caminho para a melhoria das relações pessoais e sociais, enfim. Uhum. Ah, legal, Sérgio. É uma visão, claro, que é uma linha que
É um pouco que eu não. Como que eu vou te falar? Um exemplo assim, ó. Eu e o Cramunhão, a gente segue uma linha comunista e também tem a questão da ideologia um pouco diferente, tipo, nada é igual, né? Um exemplo, o que eu sigo, eu acredito na questão do anarquismo, mas o anarquismo para um comunista do que eu sigo, ele só daria certo na questão de depois que a gente passasse por um socialismo, como se fosse processo, sabe? Tipo, socialismo, depois um comunismo em si, porque daí depois de um comunismo em si, onde que é meio que as pessoas, elas aprenderiam a viver socialmente na questão também por si. E o anarquismo para nós, para mim, ela conseguiria entrar quando o comunismo ele conseguisse meio que tipo conseguir o seu 100% de agora todo mundo sabe a questão do viver bem, aprender e se entender, não precisar de estados, não precisar de um governo, mas aprender a viver socialmente com todos e sem ganância, entendeu? Então, para mim, um anarquismo ele só daria certo depois de a gente passar por um socialismo, comunismo e daí sim um anarquismo, seria um terceiro passo. Um anarquismo na questão de tipo, ó, o socialismo para organizar, o comunismo para entender agora como é que funciona e um anarquismo que tipo todos estão livres para fazer o que quiser, mas o bem, entendeu? Cada um sabe se reger. O Cramunhão pode dar um pouquinho também da visão dele nessa questão. Cramunhão expor a opinião dele também, porque assim depois eu faço um comentário. Eu só acho que para qualquer sistema fora do capitalismo, para que ele possa acontecer, para que ele possa se solidificar, tem que ter uma ruptura total com o capitalismo e a gente vê e a gente entende que o capitalismo não vai permitir isso, né, cara? Como a gente vê nas tentativas de experiências de comunismo e como eles interferiram no Vietnã, como eles interferem na Coreia, como eles tentam interferir na China, tá ligado? Em Cuba. Eles sempre vão trazer os embargos, vão dificultar a vida de uma experiência socialista para que essa pareça mal na vista de uma grande população que está fora daquela realidade. E realmente o processo do anarquismo depende muito de outras experiências darem certo, primeiramente, para depois as pessoas meio que se autogerirem num ideal anarquista, né? Uhum. É um processo que vai mas também depende de uma ruptura com o capitalismo, e é difícil porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade majoritariamente capitalista que se alimenta e vive esse fetiche do consumo, da acumulação primitiva. Todo mundo quer ser rico, tá ligado? Ninguém se sente bem ou se identifica sendo uma classe média, tendo uma vida confortável, mas todo mundo tá almejando o tempo todo ter muito mais do que realmente tem. Então, pode completar, Sérgio. Eu concordo com você. A base do anarquismo é a liberdade total, liberdade pessoal total, né? Completa independência de qualquer estrutura governamental, de qualquer estrutura psicológica ou impõe alguma espécie de regra. Uhum. Eu não acredito nisso. Eu não acredito na liberdade total. Não. A própria historicidade do desenvolvimento do planeta não permite liberdade total. Eu não consigo voar, por exemplo. Isso já é uma limitação. Eu não consigo matar quem eu quero. Isso já é uma limitação. Então, eu não acredito em liberdade total. Entretanto, os clãs dos nossos ancestrais, antes dos clãs, existia o anarquismo, né? A nossa história foi anárquica. Nós éramos completamente independentes um do outro, não vivíamos em clãs. Até que, enfim, essa história foi as vicissitudes, os problemas, as feras, a ignorância em relação aos fenômenos naturais foi estruturando, foi desenhando no cérebro humano a necessidade de dependência um do outro, né? Ou seja, em relação à ruptura com o capitalismo, eu tanto não acredito em liberdade, eu diria, aliás, eu comentei isso na palestra, que eu diria que se a maioria dos países fosse anarquista e outro regime tentasse ser implantado, os anarquistas também brigariam com esse regime, né?
porque isso é natural no ser humano. A psicologia humana ela precisa desse controle das situações. Então, se não fosse o capitalismo, o regime atual, né, da maioria dos países, e se fosse o anarquismo e houvesse algum perigo para o anarquismo, os anarquistas estariam também ligando. Mas o que eu quero dizer no Frigir dos Ovos é o seguinte: eu acho que o Diane tem até uma certa razão quando diz que seria uma espécie de fase, né? Socialismo, comunismo, depois anarquismo, e talvez no futuro, daqui a 500, 600 anos, uma outra espécie de conjunto de relações humanas. Mas do jeito que o mundo está hoje, por exemplo, né? Do jeito que o comunismo do século passado deixou parte da Europa, e do jeito que o capitalismo deixou parte do Ocidente até o século, até os dias atuais, de certa forma, o anarquismo seria uma saída. Porque, no fundo, qual governo capitalista realmente produz benefícios para a sociedade como um todo? Produz benefícios para uma parcela da sociedade, a parcela que mais colabora com os cofres públicos, e ainda colabora de maneira ferrenhamente mercenária, né? Não de maneira fraternal. Então, mesmo nos países comunistas, como a China, por exemplo, que é um comunismo mais aberto, e na Coreia do Norte, por exemplo, a esmagadora maioria da população passa por problemas seríssimos de alimentação, de educação, de visão política, e no sistema capitalista também. Ou seja, na minha visão, gente, a fase do socialismo e do capitalismo já passou. Eu acho que já estamos chegando na fase do anarquismo, vamos dizer assim, nem que fosse só para teste. É claro que isso é meio utópico, né? É claro que isso ainda é teologia de sonhador. Não tem como a gente chegar para o Biden agora, lá nos Estados Unidos, e falar, não, cara, agora vocês são anarquistas. Isso é impossível. Entretanto, eu considero que é um processo. Esse nosso bate-papo aqui que está sendo gravado, né, o bate-papo que vocês tiveram com a Karina na semana passada, ou há 10 dias, futuros bate-papos que os ateus estão gravando agora no YouTube, no Instagram, tudo isso é um processo, na minha visão, preparatória para uma comunidade anarquista mais ampla no futuro. Eu, com toda certeza, não vou viver essa fase. Talvez o meu filho, de 24 anos, também não viva. Mas é possível que os nossos netos vivam essa fase. Só que isso, como é um processo, e todo processo ideológico demora décadas para ser... já demora anos para ser esquematizado, e décadas para ser assimilado, e outras décadas para ser implantado. Eu imagino, em algum momento alguém tem que começar. Por que não agora? Por que não começar agora? Porque o anarquismo, aliás, desde a da década de 70, acho que é final da década de 60, acho, tem uma comunidade, acho que 60, tem uma comunidade na Dinamarca, chamada Comunidade Cristiânia, que ela foi uma coletividade de anarquistas, viu lá um terreno abandonado do sistema bélico da Dinamarca, do exército da Dinamarca, tomou posse para si e estão ocupando até hoje. E ali eles vivem segundo as regras do anarquismo, que é idealizado por Pierre-Joseph Proudhon, acho, um francês do começo do século XIX. E essa comunidade de algumas centenas de pessoas
não é uma comunidade hippie, é uma comunidade anárquica. Eles têm lá suas próprias regras, que por si só já qualquer regra tira liberdade, né? Mas são regras com as quais todos concordam. Ou seja, não é uma regra imposta por um grupo, não são regras impostas por uma cabeça, são regras que foram discutidas e aceitas. Portanto, como se diz por aí, o que é combinado não é caro, né? Então, eles distribuem o trabalho segundo as próprias necessidades. Eu comentei agora há pouco que não acredito em liberdade total, né? Mesmo lá em Cristiânia, existem duas regras que eu considero contraditórias. É terminante proibido ter carro de passeio. Ora, se há proibição de qualquer coisa que seja, já não é, na minha visão, já não é anarquismo. Né? E tem uma outra regra que não me ocorre agora, mas é algo nesse sentido. As pessoas não têm casa própria, né? Tudo ali é realmente comunitário. Se você vai num outro bairro, numa festa qualquer, e é até 3 horas da manhã, e você não quer voltar para casa, você tem o direito de entrar numa casa qualquer e ocupar lá um espaço para dormir até o dia seguinte, para você ir para a casa que é regramente considerada como sua. Enfim, mesmo o anarquismo em si, ele não detém o controle da completa liberdade, né? E é todo um processo, é todo um esquema temporário. Aliás, são degraus temporários que a gente tem que ir galgando, né? Até que uma mentalidade anárquica, mas voltada às relações sociais. Eu não acredito em anarquismo voltado a pura e simplesmente implantação de sistema libertário. Eu acho que a cabeça do ser humano, mesmo daqui a 1000 anos, não vai ter capacidade para assimilar o que seja realmente verdade. Mas é um processo. Se começar como o ateísmo, né? Eu não sei se o Cramunhão é ateu, com esse nome deve ser, né? É ateu também, não? Sou. Há 20 anos, eu já era ateu, eu sou ateu há 43 anos, alguma coisa assim. Há 20 anos, cara, se eu dissesse... Tanto é que a minha mãe, ela faleceu e não sabia. Ela faleceu há 10 anos e não sabia que eu sou ateu. Não que eu tivesse receio de comentar, mas eu tive receio de decepcioná-la a ponto de eu causar alguma espécie de mal psicológico e físico nela. Então, eu simplesmente respeitei e, com receio de causar problemas para ela, enfim, eu não comentei, mas os meus textos, meus amigos, as minhas palestras todas são já eram voltadas ao ateísmo. E eu acho que, aliás, essa comunidade lá na Dinamarca, ela é feita de ateus, inclusive. Então, eu acho que o ateísmo, há 20 anos, por exemplo, ele era quase impossível de se discutir. Com o advento da internet, que tem lá os seus grandes defeitos, claro, o ateísmo começou a ser implantado. Eu imagino que mais 50 anos, ou talvez até menos que isso, a esmagadora maioria da humanidade vai ser feita de ateus. Então, e o anarquismo, que é pouco discutido atualmente, está na fase que o ateísmo estava há 20 anos, há 15 anos, né? Ainda sendo discutido em grupos esporádicos e em bate-papos esporádicos. Mas, de repente, né, como toda revolução, de repente pode explodir aí, alguma coisa acontecer, e amanhã vocês, comunistas, seriam obrigados a aceitar o anarquismo. Olha só, Sérgio, eu não sei se eu estou correto na minha colocação, no meu modo de ver as coisas, mas você não acha que o que a gente vê no MTST, no MST, não é uma coisa assim, tomada as devidas proporções, meio que uma ideia um tanto anárquica, sabe? Tipo, daquele pessoal se autogerindo ali e tendo a sua
sua autoprodução e comercializando seus produtos, eles meio que se organizam ali num sistema de agricultura familiar, meio... Agora me fugiu o nome, cooperativa. Não é um sistema meio experimental de uma coisa meio anárquica, sabe? Tipo, de se autogerir e tal, não dependendo de setores maiores para cuidar daquilo. Sim, sim. Eu considero as atividades do MST como parte de um sistema que ele está envolvido ainda, né? Seria... Engasguei com a fumaça do cachimbo, vê se pode. Isso aí me acontece quase a cada 3 horas. Eu considero, sim, o MST como nós falávamos há pouco de um processo, né? De repente, o MST e suas atividades podem ser um dos degraus da implantação do anarquismo. Porque o termo anarquismo, eu como trabalho com comunicação, a gente sabe que a linguagem é um organismo vivo, que vai se adaptando à medida que a sociedade vai necessitando de novos significados e de novos significativos, né? de novos significandos também. No começo do uso do termo anarquismo, ele era completamente, o significativo era extremamente diferente do que é hoje. Anarquismo, na época do Mikhail alguém, esqueci o nome dele, do próprio Pierre Bakunin, isso, exatamente, e do Pierre Proudhon, significava completa ausência de governo, ausência de governo. O Bakunin, ele era inclusive um pouco mais ferrenho, um pouco mais bélico que o Proudhon. Ele queria implantar o anarquismo por meio de guerra mesmo, né? Por meio de, vamos matar todo mundo que está em cima do governo e tomar posse. Isso, obviamente, é contrário a mim, enfim. Então, mas o MST pode ser, sim, um processo de implantação. O problema do MST é que a gente está envolvido com conceitos comunistas, e o comunismo, ele é, tanto quanto o anarquismo, mais ainda porque ele está mais evidente, né, na mídia, ele é combatido como se fosse uma religião satânica, né? E o anarquismo, ele é tomado hoje como bagunça, como sinônimo de bagunça. Então, quando se fala hoje em anarquia, da mesma forma como hoje ainda, quando os de direita ouvem falar em comunismo, eles pensam em crianças sendo trucidadas, quando se fala em anarquismo, as pessoas logo, o cérebro do ser humano logo já imagina completa bagunça. Bom, na verdade, existem regras no anarquismo. No anarquismo ideológico existem regras claras. A única diferença é que todos têm que aceitar essas regras, não apenas a maioria. Né? Essa é a diferença entre o próprio comunismo, né, o capitalismo e o anarquismo. E a democracia, vamos dizer assim. Na democracia, teoricamente, o poder da maioria. Né? No anarquismo, todos têm que aceitar qualquer regra. Se houver uma só pessoa contrária a uma regra, ela é discutida novamente, rediscutida, ela é recolocada na mesa, vamos passar 10 anos discutindo, mas todos têm que aceitar. Caso contrário, ela não é implantada. Esse é um processo, esse é um sistema de cramunhão que, venhamos e convenhamos, o cérebro humano não está preparado para assimilar. Não tem como imaginar uma comunidade, mesmo que pequena, não microscópica, mas pequena, trabalhando sem a necessidade de simplesmente sobreviver. Porque lá em Cristiânia, lá na Dinamarca, por exemplo, digamos que nós fazemos parte da comunidade lá.
O Jean vai trabalhar na segunda, na terça, na quarta, porque tem uma atividade necessária lá. Mas na quinta-feira ele falou, pô, eu tô meio cansado hoje, eu vou ficar em casa. Aí ele dá uma ligada pro Cramunhão e fala, cara, você pode me substituir lá? O Cramunhão fala, meu, não dá que eu tô com uma outra atividade aqui, liga pro Sérgio. Aí os dois ligam para mim e eu falo, não, eu vou, sem problemas. Vocês conseguem imaginar alguma coisa nesse sentido? Eu vou lá trabalhar no lugar do Jean sem que eu tenha o retorno pecuniário, financeiro, como devolução, como recompensa? Porque o nosso cérebro, a história do nosso cérebro é feita de recompensas, né? A maneira como o cérebro humano foi evoluindo por impressões de recompensa. Tanto que, seja mesmo nas bases mais simples, nas ações mais simples do dia a dia, você precisa se sentir recompensado pelo menos na terceira vez que você faz alguma coisa. Caso contrário, você já se sente desestimulado. É assim nos relacionamentos amorosos, é assim no trabalho, é assim nas amizades. Seria mais ou menos assim. Eu faço um favor para o Jean na terça, na quarta, na quinta, mas ele não me faz favor nenhum. Na sexta-feira eu começo a me questionar, pô, mas eu está se aproveitando. No sábado eu já estou meio desconfiado, no domingo eu já paro de fazer favor. Porque se eu não parar de fazer esses favores para o Jean, a sociedade vai me considerar um cara inseguro e submisso. Então, a própria estrutura mental da historicidade do ser humano, ela é constituída por meio de recompensas. A religião é feita de recompensa. Qualquer religião é feita de recompensa. Mesmo o budismo, que as pessoas dizem que é uma religião ateia, né? Porque Buda não incentivou o envio de hosanas a deuses. Mesmo o budismo ou o confucionismo, ele é constituído por sistema de recompensa. Se você for uma pessoa legal, se você for cuidar do seu corpo, da sua alma, você vai para o nirvana. Caso contrário, você vai ter que reencarnar para aprender, ou seja, não tem jeito. O nosso cérebro é feito de recompensas. Isso me faz lembrar, não sei se isso vai se encaixar no tema, mas eu acho que sim, da Márcia de Windsor, uma socialite brasileira da década de 60, 70. Ela era mineira, se me falar a memória, acabou se casando 2, 3, 4 vezes com pessoas ricas, coisa e tal, e fazia parte da socialite, como hoje fazem, sei lá, não conheço nenhuma socialite atual, mas enfim. Como a Hebe Camargo, por exemplo, né? A Hebe Camargo, por exemplo. E ela viveu décadas, né, nessa vida nababesca, viagens para a Europa. Depois que ela morreu, foi que a mídia ficou sabendo que ela era mecenas de 8 ou 9 entidades filantrópicas. Ela, acho que 40% dos recursos dela mensais eram destinados a entidades assistenciais. Aí a mídia se lembrou de uma entrevista que ela deu, de uma situação pela qual ela passou há anos e anos. Ela estava nesses bingos que as socialites fazem para prol de orfanatos, essas festas que só servem para destacar o nome de quem vai lá para ajudar os pobres, né? Uhum. E uma mulher que comprou lá no leilão beneficente, comprou uma peça por alguns milhões de reais, sei lá quem. Ela foi entrevistada e a mulher, né, no palco lá, ao microfone, falou: eu gosto de ajudar os pobres, é necessário ajudar os pobres, Deus ajuda quem ajuda os pobres.
Aí a Márcia de Windsor, que também tinha feito uma compra, foi entrevistada. As pessoas queriam entrevistá-la, mas ela não subiu ao palco. E lá, entre os amigos, ela comentou: essa mulher, em menos de 2 minutos, falou 50 vezes a palavra pobre. Se ela não tiver pobres na vida dela, ela não está bem. E eu não quero ser como essa mulher. Eu não quero recompensas por isso que eu estou fazendo. Então, só para deixar claro uma coisa. Durante décadas, ela colaborou com entidades e não teve recompensa nenhuma. Depois que ela morreu, a mídia soube dessa atividade assistencial dela. E a própria mídia se lembrou desse episódio, ou seja, nem esse episódio ela usou para recriar seu nome, construir sua imagem de mecenas, de mulher paternal, de beneficiária e assim por diante. Mas isso é um exemplo entre 7 bilhões de humanos que existem hoje na face da Terra, né? É um entre milhares, né? E eis aí o sentido do anarquismo, né? Você trabalhar, produzir, ser útil à sociedade, ser fraternal com a sociedade, sem que obrigatoriamente você próprio necessite de recompensas. Cara, isso é utópico. É só para daqui mais 5.000 anos de planeta Terra. Eu não sei se vocês perceberam, quando eu começo a falar, eu não paro, né? Não, tranquilo, Então, Sérgio. Então, tranquilo, a gente tá aqui para ouvir. Interrompam aí quando vocês quiserem, porque senão não para. Então, Sérgio, não se preocupa com essa questão, porque toda vez que a gente fazer uma pergunta, ou ter uma dúvida, ou debater qualquer questão, qualquer vertente do assunto que a gente está falando, tu pode falar à vontade, porque a gente está aqui para escutar. Hoje estás aqui para mostrar o teu ponto de vista, entendeu? Eu acho interessante. Posso fazer só uma colocação? Claro. Eu queria saber como é que o Sérgio se sente, tipo, como um anarquista ferrenho, convicto, que defende o anarquismo, vê isso como um ideal, um tanto, entende que é utópico essa transgressão, essa ruptura do sistema que a gente vive hoje, é uma coisa para longo prazo, né? Como ele vê esses jovens sendo cooptados pelo anarcocapitalismo, esses ANCAPs, o que você vê, o que você entende sobre isso? Tipo, cara, eu fico abismado, embasbacado. Você sabe que esse próprio nome, anarcocapitalismo, já me causa ojeriza, né? Já me causa brulhos no meu estômago. É como falar alguma coisa a respeito de um ateu que vota em Bolsonaro. Cara, eu não consigo. Ou então negros que aceitem a Bíblia como livro da vida. É tão contraditório que não tem como descrever, não tem como você não dar risada, não tem, porque são conceitos, o capitalismo e o anarquismo são conceitos cujas bases, né, cujos fundamentos são completamente opostos. Até, tipo, desculpa te interrompendo, mas é uma crítica ferrenha de quem, tipo, se opõe ao anarquismo, é falar que não existe viabilidade de um sistema econômico dentro do anarquismo, sabe? Mas aí isso é uma outra discussão muito maior, muito mais longa, mas pode continuar discorrendo sobre a questão do anarcocapitalismo, desculpe. Não, foi perfeito o que você comentou, porque no meu livro, Sociedade Sem Deus, Mundo Corrigido, tem uma parte, tem um trecho em que eu comento, em que a personagem principal, o Darius, comenta exatamente sobre isso, né, sobre um pouco do anarquismo e o que significa, o que deveria significar o valor econômico dentro do processo anarquista. Ele faz a seguinte pergunta para um dos seus alunos:
para que nós realmente precisamos de dinheiro? Para quê? Do dinheiro em si, do papel, da moeda ou da conta bancária. Nós, como seres humanos, nós não precisamos disso, cara. Realmente não precisamos. O que o ser humano precisa de alimento, né, para se manter vivo, e de conhecimento para se manter ativo. O resto é completamente supérfluo. O iPod de última geração, a diferença entre si e a versão anterior é mínima. Mas o que o pessoal cobra por essa diferença é completamente desproporcional. É mais ou menos assim, você tem uma escada de 5 degraus e alguém lança uma escada que custa R$10. E alguém lança uma escada com 6 degraus e cobra R$25 por essa escada. Ou seja, os benefícios, a diferença de benefício entre uma escada e outra é mínima, mas o preço é mais que o dobro. É mais ou menos o que acontece com as posses, né? No fundo, o dinheiro em si, ele é completamente dispensável. O que nós precisamos é o que ele é capaz de representar. Não é nem de comprar, mas de representar. O alimento produzido nas grandes fazendas ou nas pequenas fazendas aí, ele não usa o dinheiro para ser produzido. Não é o dinheiro que é a fonte, que é o adubo. É a terra, né? É a semente, é o suor do agricultor, e nem é do fazendeiro, é do próprio agricultor ali. Ou seja, o dinheiro não é base de nada, exceto do produto produzido ali pela Casa da Moeda. Somente a Casa da Moeda precisa do dinheiro em si para a sua própria produção. O restante é só representação do que o dinheiro pode significar. Então, nós podemos viver sem dinheiro? Podemos, sem problema nenhum. Mas o trabalho e as atividades têm que ser aceitas por todos, né? Exceto, obviamente, quem, por algum motivo intelectual, por deficiência intelectual ou física, não possa produzir. O Bolsonaro. restante, nós precisamos só de... Não, o Bolsonaro é um caso à parte. O Bolsonaro é realmente um caso à parte. Ele não pode ser chamado de deficiente intelectual, porque nós estaríamos falando mal dos deficientes intelectuais, né? Mas, enfim. Então, nós não precisamos do dinheiro em si, precisamos do que ele... Olha que coisa engraçada, é uma simbiose terrível, cara. Nós não precisamos do dinheiro, e sim do que ele representa. E o dinheiro fortalece o marketing e a publicidade para que nós dependamos cada vez mais do que o dinheiro representa, não do dinheiro em si. Então, é um mecanismo perverso, é um sistema de vida perverso. Nós estamos sendo alimentados por ilusões, né? E nós assinamos essas ilusões como se fossem extremamente necessárias para a nossa sobrevivência. Eu comentei com o Jean, quando eu estava falando de mim, para que vocês colocassem aí no início do programa, que eu tive problemas no primeiro dia de aula do curso de filosofia. Eu tive problemas com um professor extremamente religioso. E tem, acho que, 10 ou 12 livros sobre religião, sobre Deus, sobre Santo Agostinho, enfim. E no primeiro dia de aula dele, né, não das outras matérias, no primeiro dia de aula ele se apresentou, falou lá sobre o que ele ia dar aula, coisa e tal, e disse: pelo amor de Deus, não me perguntem se Deus existe. E ele era de uma matéria relacionada à religião. E era um curso de filosofia. Aí, tão logo ele falou isso, eu levantei a mão para fazer uma pergunta, ele falou: pois não. Eu falei: Deus existe?
Porque a gente não estava ali discutindo matemática, ou discutindo arquitetura, ou discutindo medicina, a gente estava discutindo filosofia. E como 70%, 80% da população atual se diz de alguma forma com uma mentalidade religiosa, cara, era óbvio que a gente, em algum momento, a gente ia ter que perguntar isso pro cara, né? Ouvir a opinião dele, discutir, coisa e tal. E como logo de cara ele já foi presunçoso pedindo para que a gente não perguntasse, a primeira pergunta que eu fiz foi justamente essa. Tive conflitos com ele, enfim. Então, isso é uma ilusão? Isso é uma ilusão. O que ele fez, essa presunção, se nós levarmos para a visão capitalista, é o que realmente as pessoas... é o que o capitalismo faz, o próprio comunismo em si. Eles vendem uma ideia, fazem com que você dependa dessa ideia, né? Criam toda uma estrutura em volta de si, para que dependamos dessa ideia, e vendem essa ideia cada vez mais caro. Se não em termos pecuniários, pelo menos em termos de dignidade. A internet, por exemplo. Eu não sei quanto é que vocês pagam aí de internet. Eu pago R$130 de internet. Na propaganda da operadora, cara, é alguma coisa assim de outro mundo. É como se fosse alguma coisa assim daqui 1000 anos. É uma tecnologia extraordinária. É infalível. Você vai poder conversar com você, tem coisa e tal. Eu não sei se vocês sabem, mas por lei, as operadoras são obrigadas a entregar 25% do que elas prometem. Uhum. Não sei se vocês sabem disso. Uhum. Elas prometem 100 megas de internet. Se chegar a 25 megas, a gente não tem como reclamar. E até 5 anos, me parece, isso era menos ainda, né? 10%. É como se você fosse comprar um carro, né? E te dessem apenas as portas, né? Ou os pneus, e você não pudesse reclamar da falta do resto. Ou seja, e todo mundo vende a internet como um sistema necessário. Atualmente é extremamente necessário mesmo, inclusive para as relações sociais. O que eu quero dizer é que eles vendem essa ideia como se fosse algo essencial, como se sem isso você não sobrevivesse, e ao mesmo tempo te iludem com essa própria ideia. Esse é o grande mal do sistema relacional social que o capitalismo impõe, que o próprio comunismo impõe, que o próprio socialismo impõe. No anarquismo mesmo, essas relações seriam mais transparentes, mais claras, né? Porque eu estou produzindo alguma coisa e eu não estou vendendo essa coisa. Ela está sendo ofertada a uma sociedade. Então, aquele trabalho ele não vai ser recompensado por valores, e sim pelo sentido de utilidade que eu estou tendo para comigo mesmo a partir do trabalho ou da peça que eu produzi para o uso da sociedade. Cara, esse é um pensamento que que os cérebros vão começar a assimilar somente daqui a uns 500 anos, penso eu. Isso não quer dizer, veja bem, isso não quer dizer que eu sou um exemplo aí, não. É o que a minha vida de 63 anos de idade me fez perceber. Não, claro, é uma linha de raciocínio muito legal, muito interessante de ouvir. É claro que para um comunista, quando a gente ouve essas questões, a gente vê que, tipo, para um comunista, o comunismo ele nunca foi implantado 100%, sabe? Eu sempre falo isso também nas minhas palestras, eu sempre comento isso, que o comunismo não foi compreendido nem implantado 100%. Isso, porque como lá no começo do programa até a gente estava conversando, que um comunismo 100% passaria sim tranquilamente com o anarquismo, porque o comunismo ele tem essa visão igualitária, vamos dizer, de quando todo mundo entender que todo mundo, mesmo tendo funções diferentes, somos todos iguais e dependemos um dos outros, e podemos reger sim por nossas próprias forças,
o problema é isso acontecer, né? E isso também é outra questão que, de repente, há 100 anos, um comunismo sincero pode ser implantado, né? E ele sendo implantado, o anarquismo logo ganhará vida por, tipo, não uma briga entre uma ideologia ou outra, e sim por, a gente chegou Uma forma natural. É uma forma natural. Uma a forma gente natural. chegou e agora sim a gente consegue mostrar que todos podem ser o que quiserem sem brigas ideológicas, né? Sim, sim. Se o comunismo já é mal visto, imagina o anarquismo, né? Nessa questão. É muito mais mal visto ainda, né? Se o comunismo é o diabo que faz sopa de criancia, o anarquismo ele vira muito mais utópico nessa... Exatamente. Né? Mas a gente não pode esquecer que assim, há 100 anos atrás, o que a gente vive hoje é uma utopia, né? Então, eu vejo que aquele negócio, o utópico nunca vai ser alcançado. Eu imagino que, tipo, historicamente, o utópico ele é sempre alcançado, só porque por outras gerações, né? E meus parabéns, cara. Você me fez lembrar da namorada do Darius, que é a personagem protagonista do meu livro. Ela tem uma frase que me norteia também desde a minha adolescência, que é mais ou menos o seguinte: se é uma ideia, não é impossível. O que eu quero dizer com isso? O que eu queremos dizer com isso? Que se você conseguiu conceber uma ideia, é porque essa ideia é possível de ser realizada em algum momento. Pode ser 1000 anos, pode ser em 3 minutos, mas em algum momento ela é realizável. Eu não acredito em utopia. Quando há discussão religiosa entre ateu e religiosos, os ateus normalmente dizem assim, então se eu imaginar um elefante com asas e transformar esse elefante com asas em Deus, eu estou certo, porque sendo o mesmo Deus que você. Ele não existe, né? Ele não existe, mas você crê. Então, no elefante com asas, ele não existe, mas eu creio. Então, na verdade, se alguém mencionou um elefante com asas, pode ser que em algum lugar do universo, ou no passado, no futuro, tenha existido um elefante com asas. Talvez não um elefante em si, mas uma imagem ou algo semelhante. Então, se você mencionou alguma coisa, algum objeto, alguma forma, a arquitetura tem muito disso, né? Artes plásticas tem muito disso. Se você botou num quadro ou numa escultura uma forma qualquer, essa forma já existia antes, né? Você apenas a transformou em materialidade. A utopia, para mim, mesmo a utopia ideológica em relação a regimes sociais, se você imaginou, em algum momento ela é possível de ser realizada. O anarquismo, pode ser que daqui a várias décadas à frente, seja uma coisa tão natural quanto o capitalismo é hoje, e algumas pessoas comecem a discutir se o anarquismo realmente é algo interessante e cria aí um novo sistema, um novo processo, um novo esquema de escala social, sei lá, né? Porque tudo é discutível, tudo, né? Tudo é imaginável e ao mesmo tempo discutível. A conversa está ficando profunda pra caramba. Não, mas... Tranquilo. Ô, Cramunhão, vou passar agora, a gente já tá chegando no 1 hora de episódio, né? E eu vou passar alguma coisa que tu queira perguntar ainda pro Sérgio, e depois a gente já vai chegar pra reta final. O Sérgio falou bastante, cara. Eu acho que se tu tiver algum questionamento pra ele, tudo que eu tinha, assim, mais tipo de interesse mesmo, de conhecer mais sobre essa questão dele, do anarquismo e tal, porque eu vejo ele falando muito sobre ateísmo, escrevendo sobre ateísmo, mas não conhecia muito esse lado anárquico dele, e isso que me tinha mais curiosidade, que era um assunto mais caro pra mim, sabe? O Sérgio, vou passar para ti. Claro que quando eu for finalizar ainda, falta um pouco, tá? Mas quando eu for finalizar, eu vou pedir para te falar sobre os teus livros, eu vou pedir para te dar tuas redes sociais, onde que pode te encontrar, como fazer teus cursos, mas eu queria
antes perguntar se, tipo, tem alguma coisa ainda que tu queira falar e que tu queira explanar ainda antes de a gente ir para essa reta, ou como é que tá? Não, na verdade, como eu comentei agora há pouco, eu fiz a brincadeira, a conversa ficou tão profunda que acabei falando uma série de coisas que eu nem estava planejado, e depois que nós desligarmos aqui, depois que nós nos despedirmos, eu vou me lembrar de alguma coisa que eu deveria ter falado, né? Isso é normal, Sérgio, mas o interessante é que natural. É que tu vai estar convidado para voltar para um próximo episódio e que quando tu escutar esse episódio editado, tu vai lá e falar, nossa, eu poderia ter falado mais sobre isso e aquilo, e no próximo a gente vai debater sim essas outras questões. É que como eu sempre falo pro Jean, aqui a gente é burro, a gente está disposto a escutar o convidado, sabe? A gente está com as curiosidades e disposto a escutar o convidado. Se o convidado quiser falar, ele fique à vontade, pode explanar e falar o que quiser. O Jean mencionou aí a possibilidade de uma próxima conversa. Eu gostaria muito de discutir o ateísmo em si, né? Uhum. Numa próxima, mas baseado numa teoria que eu tenho, que eu estou desenvolvendo já há 23 anos, chamada TTCPA, Teoria da Tríplice Constituição da Personalidade Atual. Eu não tenho... O Jean falou ali a respeito de mencionar as minhas redes sociais, então eu desisti do Facebook há 2 ou 3 anos, por conta de uma série de limitação que eu vi na possibilidade de criar alguma discussão. Então, eu tenho uma página no Facebook apenas para divulgar o meu trabalho, divulgar meus cursos, né, de redação específica. O Instagram ainda está com uma espécie de bom nível, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho o Instagram, que é @SergeyZnig, tá? Direto. E eu tenho 2 canais de vídeos no YouTube. Um chamado Ateísmo Fraternal, né? E o outro é FEB, Fale e Escreva Bem. O FEB é um curso, obviamente, de gramática, em que eu dou dicas de 5, 6 minutos. Né? Eu pego equívocos e acertos que eu vejo na mídia, né? Nas redes sociais, nos sites de notícia, coisa e tal, e transformo em dicas de expressividade e de gramática. E no ateísmo fraternal estava um pouquinho abandonado por conta da pandemia, que eu tive uma série de atividades, mas eu estou retomando. A semana que vem eu já coloco mais um vídeo que o pessoal estava cobrando. Eu começo a falar justamente dessa teoria, a teoria da tríplice constituição da personalidade atual. A partir dessa teoria, eu procuro explicar, né, do meu ponto de vista, sobre anarquismo, inclusive, e sobre a religiosidade. Como o próprio nome do meu canal, Ateísmo Fraternal, indica, eu sou extremamente contrário às humilhações que os ateus tentam impingir contra religiosos, e vice-versa também, né? Os religiosos tentam impingir contra os ateus. E eu tento explicar o motivo disso. Porque não é apenas um negócio... Eu não penso que o ateu deva respeitar o religioso só porque porque eu sou bonzinho ou porque eu quero ser um diferencial na sociedade. Não. Para mim, existe uma base científica, uma base de estudos científicos dos motivos pelos quais o ateu deveria ser um pouquinho mais compreensivo em relação à posição do religioso. Uhum. O próprio religioso em si diz que nós somos feitos... Aliás, a grande maioria dos filósofos também diz, e os palestrantes, né, benditos palestrantes também dizem, que nós somos... a nossa vida é feita de escolhas. Dependendo das escolhas que você faz, você se dá bem na vida, ou se dá mal, ou enfrenta a felicidade, infelicidade, coisa e tal. E eu não acredito em escolhas. Eu acho que nós não temos escolhas. Nós não temos poder de escolhas por conta dessa teoria que eu estou desenvolvendo já há 23 anos e que estou chegando ao final. É coisa, Sérgio, que daqui a 50 anos o pessoal vai estar escutando esse episódio e falar, olha só, essa teoria que está sendo praticada hoje, ela teve lá naquele episódio do podcast há 50 anos atrás. Eu comecei a escrever
último livro, esse último romance, Sociedade Sem Deus, Mundo Corrigido, em 2009. Terminei em 2016 e entre 2016 eu fiz diagramação, pesquisei, fiz revisão, diagramação, organização enfim, pesquisei editoras e publiquei em 2019. Depois que eu publiquei, eu encerrei a redação, encerrei a escrita em 2016. Depois que eu publiquei, eu soube que em 2018, aliás, eu comentei isso lá no grupo da Lura, comentei isso no começo do ano passado. Depois que eu publiquei esse livro, eu fazendo pesquisas para os meus clientes, em matérias que estão sobre a Apple, eu descobri que em 2018 a Apple foi multada pelo governo dos Estados Unidos em alguns milhões de dólares, porque uma falha no iOS, no sistema operacional dos celulares, que a Apple chamou de falha, né? Fazia com que os celulares gravassem tanto cenas quanto áudio, mesmo sem bateria, mesmo desligado. Ele gravava o ambiente, o som e imagem do ambiente, mesmo com ele desligado. Ou seja, é uma espionagem, né? E isso foi comprovado. A Apple teve que pagar alguns milhares de dólares e tal. E coincidência, né? Vamos chamar de coincidência. Coincidentemente, a base do meu livro, a base do enredo, da estrutura do enredo, da história do meu livro, é justamente essa. É o fato dos celulares gravarem tudo à volta de si, e num futuro, enfim, que acontece na segunda parte do livro, os cientistas, então, conseguem retomar toda a história contemporânea do planeta por meio dessas imagens que esses celulares gravavam. Legal. Ou seja, de alguma maneira eu antecipei isso. E o Darius, que é o protagonista da história central, ele, por algumas pesquisas, investigações que ele faz, ele recebe um tiro na nuca. E a bala se aloja num certo lugar que, se o neurologista, se o cirurgião retirar, vai sangrar demais e ele vai morrer. Então, a bala não pode ser retirada, a menos que houvesse uma bateria para uma espécie de marca-passo, né, cerebral, cuja carga fosse eterna, que não precisasse ser recarregado, porque eles teriam que retirar rapidamente e recolocar esse aparelho com essa bateria no lugar para não haver sangramento, né? E quando eu escrevi esse livro, em 2016, não existia essa bateria. A Xiaomi, é Xiaomi, não, daquela empresa chinesa de celulares, é isso, né? Xiaomi, alguma coisa assim, anunciou no começo do ano passado, 2021, que já está em teste final uma bateria que não vai precisar ser carregada. É de um lítio especial, né, que eles estão desenvolvendo, que vai ter 50, 60 bateria de celulares, quer dizer, né? 50, 60 anos de carga, de uso. Ou seja, Caraca. de alguma maneira, Deus me inspirou para escrever isso no meu livro, né? Você falou que daqui 50 anos, coisa e tal. Então, e tem uma outra situação também, que eu não estou me lembrando agora, mas tem uma terceira, que eu soube faz uns 2 anos, uns 2 meses, que está, não me ocorre o que agora, eu estava louco para lembrar, mas assim, que está no meu livro, que eu terminei em 2016, mas que aconteceu, acho que no meados de 2019, alguma coisa assim. Mas, enfim, não consigo me lembrar agora o que seja. Mas quando você falou ainda daqui 50 anos, quando estiverem ouvindo isso aqui, coisa e tal, podem imaginar, eu me lembrei desses 2 episódios do meu livro. Eu tenho esses 2 canais, né? Os próximos 3 vídeos do canal Ateísmo Fraternal, eles vão servir para eu mostrar esses 3 tripés
da composição, né, da personalidade atual, que demonstra, por meio de estudos científicos, não é nada que eu imaginei. Quer dizer, inicialmente eu imaginei, mas depois eu fui pesquisar que, por exemplo, um dos tripés é que a hereditariedade, a genética, não transfere para os descendentes apenas as características físicas. Transfere também parte do caráter da pessoa. Ou seja, existem estudos feitos com familiares na Inglaterra, de 2017, me parece, em que são fortes os indícios de que você, Jean, está transferindo parte do seu caráter para sua filha. Transferiu a partir do DNA parte do seu caráter, do caráter da sua filha. E o meu filho, esse é um dos tripés. Ou seja, a religiosidade ela é transferível por genética. Então, de certa forma, por isso que eu comentei agora há pouco, que eu não acredito em escolhas. De certa forma, o religioso não tem escolhas. Ele pode ir lá. Mas, pessoal, eu estou percebendo agora que nós já estamos entrando no assunto do próximo podcast. Vamos interromper aqui, senão eu não paro de falar, pô. Não, se quiser terminar o raciocínio, fica à vontade. Pode terminar o raciocínio, Sérgio. Eu já encerrei o tripé dessa teoria, a teoria da tríplice constituição da personalidade atual. Um deles é a hereditariedade, o outro é a historicidade da própria pessoa, né? Os anos que ela vive atualmente, que ela vai assimilando as impressões do mundo à sua volta. E o terceiro tripé é o formato, é a qualidade das sinapses cerebrais do seu físico atual, que interferem. Eu notei isso, inclusive vai estar nesse vídeo, num desses vídeos, eu notei isso a partir de um acidente, de uma notícia que eu vi de um acidente de um jovem americano, acho que de 11 anos de idade, isso ocorreu em 2011, ele estava andando de bicicleta, caiu, bateu a cabeça. E é um americano. E ele, obviamente, só falava inglês americano. Ele ficou, acho que 2, 3, 4 dias na UTI. Quando ele retornou, ele só falava castelhano. Ele não entendia nada de inglês. E ele nunca tinha tido escola, aula de castelhano, nada. Mas ele só entendia e falava. Ele foi entrevistado, inclusive, em algumas problemas. Depois de, acho que 3 ou 4 meses, ele foi dormir, acordou, voltando falando inglês de novo. E os cientistas, neurologistas, não conseguiram até agora identificar os motivos, né? Mas, obviamente, foram pesquisar, e parece que do 0 aos 6 meses de idade, ele morou numa rua em que havia 2 ou 3 famílias de porto-riquenhos, que eram vizinhos, né? E, de alguma maneira, o cérebro dele assimilou a estrutura da linguagem espanhola, do castelhano, a partir por meio desses 6 meses. Ele ficou retido no cérebro e ele reproduziu a partir dessa queda que ele teve, desse acidente que ele teve. Eu não sei se vocês se lembram, mas há uns 2 anos, se me falar memória, em Minas Gerais, um garoto caiu sobre uma grade, tem essas lanças, né? E a lança foi um garoto. E a lança entrou pela cabeça dele. E ele, além de ter sobrevivido, ele não sentiu dor alguma. Ele foi para o hospital com a lança, com os bombeiros levando fazendo suporte, né, para a lança não se mexer. E lá retiraram a lança. Ele ficou alguns dias no hospital, em observação, voltou para casa. E a lança praticamente atravessou o cérebro dele. Era uma lança fina, era uma lança, era um ferro pequeno, né? Mas o ferro praticamente atravessou a cabeça dele e o garoto está vivo até hoje. Tem um outro caso, um rapaz que entrou em coma por alguma doença, que eu não me recordo qual é, sonhou com uma menina
nesse coma. E quando ele retornou sendo um expertise, um virtuose em violino. Ele nunca tocou violino. E ele despertou do coma, tocando violino, foi para algum lugar do Brasil, aí, né, brasileiro, em busca dessa menina. Ele soube dessa menina, reconheceu essa menina, se casaram e ele dá shows de violino até hoje. E estão casados. Doidura. Essa conformação cerebral, a qualidade das sinapses interfere naquilo que nós chamamos de escolhas hoje. Nós somos produto de uma aleatoriedade sináptica cerebral que por si, veja a loucura, que por si só depende da hereditariedade, e a hereditariedade depende da historicidade atual do próprio cérebro. Porque à medida que você vai desenvolvendo, raciocinando, o seu cérebro vai criando novas ligações, né? Novas interligações cerebrais, que são as chamadas sinapses. Então, essas três pernas do tripé, elas estão interligadas de alguma maneira. A hereditariedade leva parte da personalidade, a historicidade da pessoa altera o cérebro, de alguma maneira, a qualidade das ligações microelétricas. Essas alterações são transmitidas para os descendentes por meio da hereditariedade. É uma coisa meio complexa. Só na cabeça de um doido como eu é capaz de ter algum formato, e eu estou transformando isso em vídeo. Mas terminei o raciocínio. Obrigado. Não, legal. Legal, Sérgio. E aquele negócio, né? Como a gente conversou, estava conversando, né? Se foi imaginado, significa que que vai acontecer ou que pode acontecer em algum momento. Eu sempre, no final do programa, eu sempre faço uma brincadeira que eu vou falar alguns nomes e tu vai me falar a primeira coisa que vem na tua cabeça, beleza? Isso me lembra a Xuxa, cara. Não sei. Eu não sei se foi de lá, mas vai que no meu inconsciente, sabe? Vendo o planeta Xuxa. Pois é. Pode ser. Então, eu vou lá, tá? Vou falar e tu me fala a primeira coisa que sair da tua cabeça. Sem muito para pensar, beleza? Então, vamos lá. Cortella. Paz. Drauzio Varela. Conhecimento. Deus. Nada. Anarquia. Tudo. Pokémon. Dispensável. Lura. Quase necessário. Zé Luiz Babuíno. Estudável. Então é isso daí. Eu ia falar também agora, tipo, nessa parte do programa, o Sérgio, a gente daí pede para te dar as tuas redes sociais, dar aquele complemento final. Mas daí tu já falou ali antes, né? Então, vamos dar um tchau pra galera. Antes eu vou passar pro Cramunhão e perguntar se ele quer dar algumas considerações finais e depois Cramunhão passa pro Sérgio para fechar. Eu só queria falar que foi muito bom estar aqui presente ouvindo o Sérgio falar, né? E que ele fica aí, ele já se mostrou à disposição de voltar e a gente quer que ele volte sim, como todos os outros nossos convidados. E que foi um prazer e sempre vai ser um prazer receber ele aqui e vamos continuar acompanhando ele e indico que todos acompanhem aí nas redes aí o trabalho que ele faz. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu, né? Também, né? Eu recebo o agradecimento de vocês com muita satisfação, porque transfere para mim a impressão de que realmente eu tive alguma espécie de utilidade nesses últimos minutos que a gente passou aqui batendo papo. Eu acho que qualquer coisa que você faça, se tiver alguma espécie de utilidade para quem está à volta, já tem um fundamento, já teve um benefício, né? Alguma espécie de recompensa. Eu aprendi isso com os meus pais. Ainda nesse livro, inclusive, nesse meu livro, eu conto parte da história do meu relacionamento com os meus velhos e analfabetos pais. Na verdade, eu queria deixar o meu WhatsApp, porque ele é profissional, ele não é pessoal, né?
em que as pessoas podem me contatar a respeito do FEB, do curso de redação e expressividade, que inclusive tem uma fase voltada para o Enem, tá? E uma fase voltada para a comunicação corporativa, ou seja, não é apenas simplesmente aprender gramática, né? Aprender é questão de comunicação com base nas relações sociais, tá? Se vocês puderem me dar a oportunidade de falar sobre o meu WhatsApp, eu agradeço. Fica à vontade. Fica à vontade e vai ficar linkado no post também. Legal. É 11 98344 6806. Eu, inclusive, tenho grupos no Telegram e no WhatsApp, grupos de alunos, né? A cada 6 alunos, a cada grupo de 6 alunos, eu crio um grupo na internet, no WhatsApp e no Telegram, justamente para a gente ir discutindo dia a dia no horário comercial as dúvidas que eles têm, sugestões que eles têm, enfim. Okay? Por isso que eu divulgo o meu WhatsApp. E falar justamente sobre a importância de trabalhos como esse que vocês estão desenvolvendo, que o Gontijo está desenvolvendo, que o Jason Ferrer está desenvolvendo. O Gontijo, mais especificamente na divulgação de questões científicas, né, voltadas à ciência, o Jason Ferrer e o Miranda, mais voltados ao ateísmo ferrenho, né? Um formato meio discutível pela minha visão das relações sociais, um formato muito discutível, porque, enfim, eles são, em alguns momentos, até meio agressivos por conta da própria personalidade. Concordo. E esses trabalhos que vocês fazem aqui, de trazer pessoas de diferentes ramos do pensamento, né, de diferentes ramos das atividades. Essa diversidade de intenção que fundamenta o trabalho de vocês dois para as sociedades atuais com tanta polaridade, né? Ou você é negativo, ou você é positivo, ou você é alto, ou você é baixo, ou você é gordo, ou você é magro. Vivemos uma sociedade que parece que não existe mais meio termo, né? As pessoas são obrigadas a tomarem decisões. Essa diversidade de atividades, de pensamento que vocês estão expondo no trabalho de vocês é essencial para a formação das relações sociais atualmente. Então, recebam também os meus agradecimentos. É isso. Obrigado, Sérgio. Então, ficamos lisonjeados com tuas palavras. Isso aí. Sérgio, só a última. Tu nasceu aonde e mora onde atualmente? Eu nasci em São Paulo, na cidade, na capital de São Paulo. Sou paulistano, né? E vivo há 3 décadas eu moro em Caieiras, que é uma cidade limite da capital. Ela faz parte da Grande São Paulo, da região da Grande São Paulo. Eu estou a 35 minutos de carro da capital, do centro da capital de São Paulo. Tá, só para o pessoal saber onde que te encontrar aí. Beleza, então, Sérgio, esse é o final do programa. Muito obrigado, pessoal. Não esquece de compartilhar esse podcast. Ele vai estar também no YouTube, lá no canal Fala Mais Bebe, depois que sair no Spotify, em todos os agregadores para podcast. Quem quiser aproveitar esse lindo papo e divulgar, né? A gente fica muito feliz. Até a próxima, então, e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.